Boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Boa noite a todos, né, que vamos ouvir e ver. Mais uma vez estamos aqui para nós fazer o nosso estudo, né? A minha irmã essa semana me perguntou o que era miudinho, né? Por que era miudinho, né? Então, para quem não sabe, é estudo minucioso do Evangelho, que acabou ganhando esse apelido carinhoso, né, de miudinho. Mas é estudo minucioso do Evangelho à luz da doutrina espírita, não é? Então, eu vou ler aqui como prece uma mensagem muito bonita de Ismael. Essa mensagem foi recebida no 3º Encontro Regional Centro-Oeste da Mocidade, lá em Goiânia. Foi em agosto de 1999. A média foi a senhora Tirsa. E ela fala bem desse assunto que nós vamos falar hoje, né? Que é um assunto, assim, tanto quanto indigesto, né? Mas que a gente precisa falar. Anjos do céu, que neste instante vos agrupais aqui a serviço do Senhor, para atuar sobre todos aqueles que já possam entender a grandiosidade do momento em que um tempo novo se abre, um caminho ainda desconhecido, mas que necessita do amor incondicional e de coragem, para que caminheis por esse caminho sem se preocupar com aqueles que vão ou com aqueles que ficaram para trás. Não vos preocupeis com os pés feridos, com o cansaço natural de uma subida, porque eu venho vos buscar neste instante, para subirdes conosco esta montanha, que nos levará a um cume, aonde vamos parar e olhar essa terra destruída, sofrimento de toda parte, gritos de dor. Vamos perceber que cada um é responsável por aquilo que sofre, pela resistência, pela não aceitação de todo o amor que o Cristo nos trouxe. Olhando, deixamos nossas lágrimas caírem sem revoltas, sem exageros de piedade, mas com a compreensão maior de que não podemos evitar o sofrimento de ninguém, porque ele pertence a cada um. E se estamos aqui sob a cúpula sagrada de nosso Mestre, estamos para envolver estes que ficaram num sublime sentimento de amor, de esperança, porque aquilo que nos acontece neste instante acontecerá a todos no instante que cada um quiser, no departamento de cada um. Aqueles que conseguiram, que entenderam, que subiram o cume neste momento tão importante, que olhem para cima e vejam a suprema glória de vencer o mundo vencendo a si próprio, de crescer em amor e sabedoria, poder entender que para o Cristo não existem obstáculos, é só a nossa vontade e só o nosso amor. É que Ele nos quer por inteiro junto a Ele, sem nos preocuparmos com aqueles que não puderam ir agora. Não quereis desencarnar. Ele vos quer encarnados, conscientes, verdadeiros, amorosos, prontos para dar o passo seguinte que a evolução determina, sem olhardes para trás. É o amor que todos ireis aprender daqui para frente, o amor incondicional. Este é o momento, esta é a hora bendita da separação dos bodes das ovelhas. Se puderdes ser ovelhas, tendes que esquecer os bodes, porque eles são de Deus e merecem receber do Pai o mesmo cuidado. Apenas há uma diferença, é o tempo de cada um, a possibilidade de cada um. E não podemos acusar ninguém. Temos que esperar, deixá-los com o Pai Celeste, que dá a cada um o que ele precisa. Portanto, não importa a idade física, não importa a cultura intelectual, importa o amor no coração. E este amor não pode ser misturado com egoísmo, com atrações físicas e com os particularismos. É o amor que todos ireis aprender daqui para frente. Amor incondicional. Amor que o sol nos ensina, estando sempre presente, que nos envolve sempre com seus raios, quer sejamos bons ou sejamos maus. Ele nos dá a sua luz. Assim como o ar que respiramos, assim como a água que bebemos, assim como a natureza que nos cerca. É o amor natural, que vem do coração para os outros corações, que não pergunta, que não exige, que apenas se doa incondicionalmente. Cultivai, companheiros amados do meu coração, esse amor, para que possais fazer desta pátria bendita o que o Mestre designou para ela. Vamos olhar para cima, vamos ver nosso Mestre radioso de braços abertos nos esperando, nos abraçando neste instante e repetindo: vinde benditos de meu Pai,
porque ouvistes as minhas palavras, compreendestes e as estás procurando vivenciá-las. Ismael. Lindo, né? Muito bonita. É um chamado, né? Para que a gente vá e não olhe para trás, né? E como a nosso estudo hoje fala muito isso, né? De subir. E a gente, para recapitular um pouco, né? Esse tipo de diálogo que Jesus já vem fazendo, né? Vários estudos que nós estamos fazendo com os fariseus, apesar de Jesus ser amoroso, educado, ele precisa ser firme, né? Com os fariseus. E isso, às vezes, é uma questão que incomoda um pouco a gente, né? E Jesus está sob ameaça de morte. Então, é uma coisa muito séria, né? Desde a primeira passagem, né, que nós vimos passando, primeiro pela seara, né, quando ele foi acusado, os discípulos foram acusados de comer as espigas, depois a questão dele estar curando a mão mirrada, e na semana passada teve realmente uma coisa muito séria, que é eles terem saído para planejar a morte de Jesus, né, um planejamento, né, que aconteceu ali. Então, o Aloysio fala que a gente tem que trazer isso para agora, né? Se você ficar falando como se fosse lá há 2000 anos atrás, fica uma coisa longe, sem sentido, sem utilidade para nós, né? Então, essas três passagens que a gente vem estudando são um momento de conflito entre Jesus e os fariseus. E vai combinar nessa passagem de hoje, em que Jesus vai citar o livro do profeta Isaías, que também, Isaías sempre, nessa fase desse período, dentro desse contexto, também é um discurso muito duro. Então, a gente não tem como amenizar muito isso, né? Seria hipocrisia, que a Luiz fala, né? Não tem como fazer o estudo pulando essa parte, fingir que não está servindo para nós nesse século XXI, quando está realmente Aí ele falou assim, a gente podia ter falado assim, vamos falar dos católicos, dos evangélicos, dos protestantes ou dos judeus. O nosso estudo é um estudo para espíritas. Então, nós temos que falar da hipocrisia espírita, e não da hipocrisia do católico ou dos fariseus de 2000 anos atrás, né? Então, são assuntos, se a gente estivesse falando de Natal, da época que Jesus nasceu, podia ser uma coisa mais agradável, mas dentro desse contexto realmente é algo complicado, porque inclusive vai culminar, a gente sabe que vai culminar na morte de Jesus, né, na crucificação. Só vai melhorar no domingo, né, quando depois, na ressurreição, né? Então, essa passagem de hoje vai dar prosseguimento a essa narrativa, não é? Que eles estão falando que vão eliminar Jesus, né? E a gente fica, às vezes, constrangido, porque a gente se vê nessa situação, não tem como a gente não se enxergar. Algumas vezes a gente confessa, algumas vezes a gente vê, ou finge que não vê. Às vezes são coisas que ele fala que às vezes são inconfessáveis, mas a gente sabe que é o que acontece, né? A gente tem vergonha até, às vezes, de admitir, mas a gente não pode deixar de falar, né? Então, o versículo de hoje diz, Jesus, sabendo disso o quê? Que havia um planejamento, né? Porque ele tinha essa consciência que eles estavam planejando matá-lo, retirou-se dali. Seguiram-no turbas numerosas e ele curou a todos. Ou seja, Jesus tinha conhecimento, porque de um plano que vai ser concretizado e tudo vai se complicar, não é? E aí hoje a gente vai ver basicamente isso, né? Vai falar de questão sintonia, da né? sintonia, né? E o fato dele retirar-se, né? Uma coisa que eu achei muito interessante nesse estudo foi quando ele falou assim, porque Jesus o tempo todo estava ali com eles, né? Sempre tentando mostrar um ensinamento. Mas na hora que é o que falta na gente, na hora que ele percebeu que o desequilíbrio era maior, que já estava partindo para uma questão de morte, né? De agressão, uma ameaça de uma morte, coisa agressão, de agressão, uma coisa mais séria, o que ele fez? Retirou-se.
E é a nossa dificuldade, né? Que a gente tem essa dificuldade de quebrar essa sintonia e de retirar. Porque nós temos a pretensão de querer que o outro seja como nós, né? Com os nossos pontos de vista e tudo. Então, isso E é muito retirar-se interessante. também, eu achei interessante ele falar que às vezes você se retira, mas você não sai do lugar, né? Você continua com a mente lá. Às vezes você discute com uma pessoa, e eu já fiz isso muitas vezes, a hora que ele falou, eu me lembrei, quando você fica ensaiando mentalmente, quando eu encontrar com ele, eu vou falar isso, você fica ensaiando, é um ensaio mental daquilo que você vai falar com a pessoa. Quem já não fez isso? Sinceridade. A gente faz o tempo todo. Eu acho o tempo amanhã, todo. quando encontrar... Não, hoje eu não respondi, não, né? Mas a hora que eu encontrar com ele, eu vou dar uma resposta. Quer dizer, a gente, então, não saiu. Né? Jesus realmente saiu, né? Tem uma historinha até muito interessante que dois discípulos, né, estavam saindo, andando pela estrada, e aí uma mulher estava em apuros, aí o mais jovem, porque ela precisava atravessar um pequeno riacho, e ela não conseguia, então ela pediu ajuda a um monge mais novo, e ele pegou, ajudou. E o monge mais velho que estava com ele ficou horrorizado com aquilo, porque eles não podiam tocar uma mulher, mas ele simplesmente fez o que, dentro da percepção dele, seria ajudar, né? Nem teve aquela percepção que ela era mulher, era alguém que precisava de ajuda e atravessou. Quando eles chegaram no mosteiro, aí o mais velho, né, quis imediatamente contar para o superior lá, né? Aí ele ficou surpreso, porque o superior falou assim com ele: ele realmente carregou uma mulher, não podia ter carregado. Mas ele carregou a mulher apenas por alguns instantes. E deixou ela lá, né? Continua com ela na sua mente. Né? Então é muito interessante isso, porque às vezes a gente acha que você vivenciou a situação de conflito, de discussão. Aí o que a gente acha? Você consegue, né? Fisicamente, você se policia, não responde, tem até uma atitude de hipocrisia, né? Entre aspas, polida, né? Polida, né? Mas intimamente continua ali, porque você carrega aquilo com você. Né? É até aquela expressão popular, né? Eu não levo desafogo para casa, né? Que aí você vai falar assim, mas acontece que você leva todos eles, né? Então é sério, né? Muito legal. Tem uma história, não me lembro como é que alguém conta, que a pessoa que está com rancor, alguma coisa assim, que é como se ela levasse uma comida, né? Que ela saísse de manhã com uma comida ou que ela vomitou, sei lá, alguma coisa assim, uma coisa bem, bem esquisita. E que a pessoa vai toda hora abrindo, que vai contando, que cada vez que você conta, né, aquilo você parece que vai alimentando o seu ódio, né? Se você conta para um, depois vai no ônibus, e conta para outro, vai contando, cada vez que você conta, aquilo vai apodrecendo mais, né? A mente vai aumentando, aquilo vai... E os nossos convites ao duelo são permanentes, né? Lembrei também da historinha que ele contou do Chico, né? Que os amigos foram pegar o Chico, e aí ele entrou dentro do carro, né? Como carona, que eles iam levar o Chico para uma palestra e tudo. Aí aquele trânsito pesado, né? Cheio de problemas. Aí passa alguém no trânsito, né? E o outro, né? Responde, grita, o motorista, né? Que era amigo. Aí o Chico, né? Muito calmamente, muito tranquilamente, falou assim: meu filho, não passa recibo. Aí eu achei essa expressão muito legal, né? Aí o que é? Que passar recibo é que você aceitou a ofensa, né? Então, quer dizer, você confirmou que foi ofendido, então deixa isso para lá, né? Não passa recibo. Aí eu estou fixando, é uma frase que a gente pode colocar na vida da gente, né? Simples, né? Mas que vai dar um aprendizado muito grande. Não passa recibo. Quer dizer, eu não estou aceitando aquela situação. Porque quando você passa o recibo, você está concordando.
Hoje eu estava assistindo um estudo dele, do Aloysio, que ele está fazendo o estudo das obras de André Luiz, né, Fantástico. Quem puder acompanhar, a obra de muito André lindo, Luiz com o muito Evangelho. maravilhoso. E aí ele fala mais ou menos o mesmo assunto, ele fala da guerra entre gregos e troianos. Se você entrou na guerra, ou você é grego ou você é troiano. É verdade. Você pode... Aí ele dá o exemplo por exemplo, do embate político na internet, no Facebook, que alguém começa a falar, qualquer polêmica que se crie, né? Que se cria muita polêmica hoje em dia nessas questões. Aí se você entrar para comentar, tomar partido, seja de um ou seja de outro, você já entrou na guerra. Agora, se você silenciar, fizer uma prece, né, para aquela pessoa, para aquele que está sendo acusado, para aqueles que estão discutindo, ou pelo menos tentar fazer alguma coisa que amenize, aí você não entrou na guerra. Mas se você entrou, acabou. Você sintonizou, né? Aí você se sintoniza, não tem mais jeito, né? E aí a gente tem que lembrar muito do estudo da semana passada também, né? Na medida que eu sintonizo, eu também sou um adversário do Cristo. Eu tô fortalecendo um campo contrário a ele. E muitas vezes, às vezes começa de uma forma muito sutil. Porque, por exemplo, você tem uma pessoa que você antipatiza com ela, assim, de uma forma meio que gratuita. Você pode alimentar ou não. Se você alimenta, aquilo pode virar até uma coisa pior. Mas, quem sabe, né? Se você... ou pelo menos mentalmente, porque a mente da gente que é complicada, né? Você começa a alimentar e você começa a ver. Ah, fulano me olhou esquisito, eu passei, ele não me cumprimentou, eu passei, ele fingiu que não me viu. Né? A gente tem essas cismas, e aí com isso você já cria uma vibração, você fica numa faixa vibratória ruim. E a partir do momento que você está numa faixa vibratória ruim, tudo pode acontecer, né? E só piorar a situação. E isso, na realidade, é orgulho nosso, né? Porque é você achar que o mundo está girando em torno da sua pessoa, que o outro só está fazendo a coisa em função de você. E não é nada disso, né? A gente tem que ter muita vigilância nesse sentido. Ele fala do Pedro também, né? Que Pedro, ele levou o farisaísmo, né, para casa. 2 dias depois, ele ainda estava com a mesma questão em mente. Conversando sobre aquilo. Conversando sobre aquilo. E quantas vezes a gente faz isso? Você faz isso com o fato da internet, com alguma outra situação, né? Eu lembro no estudo do Tarcísio, né, que eles chamam muita atenção, ele conta muito o caso, né, daquele médium, né, dentro da obra do André Luiz lá, né, que não foi ao trabalho, e quando os mentores foram atrás dele, né, ele estava lá, adormecido, mas preso a um espírito, que na realidade, na hora do almoço, ele fez um comentário infeliz a respeito daquele que já havia morrido, né? Então, quer dizer, durante a noite, o espírito se sentiu ofendido, ficou ligado a ele e foi durante a noite para falar, prestar conta, né? É isso? Prestar conta, que você está falando de mim, não foi isso que aconteceu. Então, enquanto às vezes a gente acha que as nossas atitudes de pensamentos, né, pequenos que não vão atrair esse tipo de situação, mas é o que a gente vai ver com o estudo hoje, aí, o quanto que a gente está atraindo o tempo todo e o quanto essa sintonia se estabelece, né, com os nossos mínimos pensamentos, né, de amor, de alegria, de ódio e tudo mais. E aí ele vai falar no livro, né, de Êxodo 24:12, que diz assim: então disse o Senhor a Moisés, Deus falando com Moisés, mas para as pessoas, né, em geral. Sobe a mim ao monte e fica lá. Quer dizer, Deus está falando que é para ele subir para Deus, encontrar com Deus, mas ficar lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Então, quer dizer que Deus está falando da casa mental, né, do superconsciente, do pensamento positivo,
né? O topo do Monte do Sinai, que é onde o Moisés vai, mas principalmente para fazer o quê? Para ir, mas permanecer. Né? É importante isso. Mesmo quando todo mundo estiver vendo as coisas mais negativas, as pessoas, você encontra com as pessoas assim, como é que vai fazer? Está tudo ruim, o mundo está um caos. É você permanecer num campo vibratório, né? num monte, né? É onde ele explica, né, a diferença do corrupto e da corrupção. Porque se eu comento o corrupto, eu estou alimentando a maledicência. Agora, se eu me mantenho no monte e vejo a corrupção, eu estou fazendo uma autoanálise, me ensinando que eu não posso agir daquela mesma maneira, né? É a diferença. Mas sem, né? julgar e sem julgar, criticar, né? Aquele que está numa posição diversa, né? É o que ele fala, né? Você cuidado pode falar do pecado, mas não do pecador. Não, porque quando a gente vai falando, a gente vai lembrando, né? De algumas questões, até nossas mesmo, né? Não necessariamente dos outros. Mas você não precisa dar nomes, né? Que é o que ele fala. A gente não precisa. Quando você xinga, quando uma coisa não dá certo, você está entrando num campo vibratório ruim, né? Eu gostei quando ele fala, né? Que ele deu o exemplo da casa espírita, né? Que a gente está lá no centro, no ambiente do centro, está tudo maravilhoso. Eu estou em paz, em tranquilidade. Quer dizer, subiu ao monte, mas desceu, foi para a rua, pisou num cocô de cachorro. Né? Aí você já começa a xingou, quer dizer, já desceu do monte, né? Já a sintonia já mudou. E isso acontece muito com a gente, né, Rita? Nossa, mãe, meu Deus. Porque é o que ele fala, não é fácil, né, Nilzélia? Ser cristão não é fácil. Ser assim, né? Seguir o Cristo não é fácil, né? E a gente acaba, quando você vê, você já está, acho que o Emmanuel fala, né? No nível de evolução que a gente está, depois de 15 minutos, manter uma conversa edificante é coisa rara. Porque aí sempre tem alguém que vem, fala alguma coisa, puxa um assunto, quando você vê, você já está comentando algo que não era necessário, vamos dizer assim, né? Que não acrescenta nada, pelo menos, né? Ele falou também do novato, né? Que chega ao centro, que de repente o dirigente, né? Implica rude, com a roupa, né? É. Com a hora, com as questões de horário. Aí, às vezes, a pessoa depois desaparece, não volta mais, né? E isso é muito sério. A gente faz isso muito. Até a questão da roupa é uma coisa muito complexa, né? Que às vezes o outro não tem a visão que aquela ali não é a roupa ideal, mas tudo tem um jeito de você falar, né? E outra coisa, para alguém que está chegando, é um peso muito forte você estabelecer um julgamento a respeito de uma roupa. A pessoa vai ali porque ela está precisando de ajuda. Quando você tem essa crítica dura, um modo de julgamento grande, você afasta o outro. E às vezes poderia ser alguém que fosse se transformar num grande trabalhador, né? Que a gente, com a nossa imprevidência, nossa imprudência, nossa falta de caridade, afasta. E quando ele falou do jovem, né? Que jovem a gente tem muita dificuldade, né? De manter o jovem na casa espírita. No livro Quando Voltar à Primavera, a Amélia Rodrigues tem um capítulo que chama O Jovem e o Amor. E é muito bonito, sabe? Porque esse livro é maravilhoso. Ela vai falando de como está o ambiente, se está entardecendo, vai descrevendo como está a natureza. Então, ela fala aqui que é no final de tarde. Então, Jesus tinha falado para as multidões, é bem grande, eu vou tentar dar uma resumida. Então, Jesus tinha falado para as multidões, e ele está ali de costas, ali no lago, e esse jovem, muito tímido, né? Acercou-se um jovem, tímido e constrangido, que não se podendo evadir do magnetismo, né, de Jesus, que ele irradiava, e sem conter a onda de tormentos que o afligia, aproveitou-se de um ensejo que se fez natural. E aí ele pergunta para Jesus: acabo de ouvir-vos, e a vossa palavra penetra-me como afiado punhal. Os conceitos me ardem na mente como brasa que queima e requeima. Desejei ir embora,
sair daqui, mas não pude. Eu, que já não tinha paz, acabo de perder a alegria ao escutá-los. Quer dizer, o jovem se sentiu extremamente incomodado. Aí diz, sou jovem, respeito os mandamentos. No entanto, ambiciono pelo prazer, pelo gozo, porquanto minhas carnes vibrantes aspiram essa refeição até o cansaço. Pertenço a uma família abastada da vizinhança. Encontro-me em trânsito. Será possível a felicidade sem o prazer? Aí Jesus fala, a felicidade que se usufrui gasta-se, a que se alicerça sobre o prazer se desmorona. Todo prazer imediato é fugidio, porque se apoia na fragilidade dos sentidos físicos e estes sofrem os impositivos das sensações que passam breves. Se procede das aspirações nobres, constitui motivação para a renúncia e a dedicação a benefício da harmonia duradoura. Quando inspirado no jogo devorador das sensações, arde e se apaga, deixando impressões frustrantes e amargas. O prazer do corpo exige o repouso e o prosseguimento, num crescendo sem limite, leva à exaustão e ao desgaste. A felicidade, porém, se expressa por um estado natural de paz e alegria, sem altos nem baixos, distante das opções, das explosões, de muita alegria e das quedas no desespero. E aí, Jesus fala ainda, a juventude não é apenas uma fase transitória do corpo, mas um estado de espírito. E mais no final ele vai dizer, o verdadeiro amor não produz sofrimento, porquanto sabe aguardar e não se precipita, nem destrói nunca. Se desejas amar a fim de que a felicidade te faça um estado geral, renuncia hoje ao prazer entorpecente e semeia o bem para amanhã. O amor virá ao teu encalço, enquanto o tempo lenirá a ansiedade do teu coração apaziguando-te. Não ateis a chama dos desejos na alma com fagulhas da ilusão do corpo. E aí o jovem diz assim, sinceramente, compreendo-vos, Senhor, compreendo-vos. Todavia, é muito difícil. E afastou-se meditativo. O mestre acompanhou com um olhar amoroso. Seria essa a reação dos ouvintes por muito tempo, até o dia longínquo em que aspirassem pela felicidade real. Então, quer dizer, ele entendeu tudo. Né? Jesus falou com amor, explicou, e ele entendeu. Mas a atitude nossa até e do jovem ainda é a mesma, né? Há muito tempo. É muito bonito. Esse livro aqui é tão bonito porque ele diz assim, ele te descreve de uma forma, se você se sente dentro, ela te leva, né? A Amélia te leva para o local, porque ela dá detalhes, né? De, não só da paisagem, mas do sentimento, né? De Jesus, da pessoa com quem ele está falando, né? Tem muitos capítulos, ainda tem mais uma outra, deixa a anotação aqui para mais para frente. Mas é isso, né? É difícil, né? A gente até entende, todo mundo entende, a gente sabe que não é legal, o que pode, o que não pode. Sabe qual é o problema? A gente não pode ficar achando difícil indefinidamente. Está na hora da mudança, já passou da hora, né? Então a gente tem que ter esse compromisso assim, de tentar. É uma caminhada, vai avançando, passo a passo. Agora, se eu não começar, né, a gente não tem. Aí ele vai lá em Lucas, né, no 17, 31 e 32, quando ele fala, naquele dia, quem estiver no telhado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, naquele dia, qual é o dia? Né? É a circunstância, é o momento crucial. Hoje é aquele dia, né, que a gente tem que se esforçar. Quer dizer, quem estiver no telhado, não desça. Porque se você desce, você vai atrás do quê? Das coisas, né, materiais. Vai nessa busca, né? Então, quer dizer, mantenha a sintonia, a gente tem que manter essa sintonia elevada. E a mulher de Ló
o que que é? É o exemplo do coração cristalizado, porque quando ela teve a oportunidade de avançar, o que que ela fez? Olhou Se para trás. fixou, olhou para trás. Aí se fixou, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Respirar fundo, acalmar a mente E ela vira uma estátua de e sal, seguir, né? né? É. Metaforicamente, né? É muito interessante. Será que a gente... E aí ele Eu fala, né, fiquei que pensando Sodoma, né, nisso. Sodoma, que é olhar para trás, seguiria olhar para Sodoma, né? Aí ele Uhum. fala que Sodoma pode ser o Facebook, né? Pode ser o É. grupo da família no WhatsApp, pode ser uma reunião de diretoria, um dia de Diretoria, trabalho, né? uma discussão com o marido, né? Quando você estiver numa reunião social que você começar a rivalizar, antipatizar, significa o quê? Que você está descendo, né? É. Você não manteve a linha e que você desceu o morro abaixo, né? É perder a estabilidade, né? Perder o equilíbrio, né? Sair do telhado, né? E aí que ele fala, respirar fundo e buscar pensar em Jesus. Pensar no pensamento, né? Nesse capítulo que ele fala do nosso lar, ele fala muito disso também, que a gente criou, né? Que Jesus fala, né? Jesus falou que haveriam falsos profetas, né? Que viriam e dizer que seria ele. E é o que a gente tem muito, né? Esse negócio de seguir filósofos, pessoas que nós passamos a imitar, mas o modelo é Jesus. Então, se o cara pode ser muito bom, pode ser um filósofo maravilhoso, pode falar, né? Tem vários exemplos, né? De artistas ou pessoas, mas o nosso exemplo para o cristianismo é Jesus, não é outro. E nós passamos a imitar e É fazer porque, ídolos, porque o mundo tem um ídolos da convite muito, modernidade. muito atrativo. Se você vê, assim, tem muitas obras de autoajuda, extremamente, assim, são prazerosas Interessante. de ler, mas te incentivam a manter né, aquele mesmo padrão vibratório da vida material. E é o grande conflito nosso, porque a gente acha que pode servir a dois senhores. E o único senhor que a gente tem para seguir é só um. A gente já sabe qual é. E é o desafio, né, que a gente tem por aí. Vamos pegar agora da Seara dos Médiuns, que Cara é dos médios, muito faixas, né? faixas, né? Faixas. Pode ir lá? Pode. Então, comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. O pensamento é idioma universal. E compreendendo-se o que o cérebro é ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Eu fiquei pensando nisso, assim, eu falei, meu Deus, qual o objeto que tá prendendo a nossa atenção, né? Para que eu tenho usado o meu tempo? Onde que a minha mente está se fixando? É uma coisa que a gente tem que pensar e avaliar muito, né? Onde que a gente está colocando o Porque nosso a pensamento? mediunidade é diária, né? Todos nós somos médios, alguns têm mais, vamos dizer, mais sensibilidade, tem mais, mas é o tempo todo. O tempo todo você está interagindo. Onde você está, tem muitos espíritos, seja lá onde for. O seu pensamento é contínuo, ele não é fragmentado hora nenhuma. Então, todo o tempo você tá emitindo ondas de pensamento, de vibrações, e está recebendo. E aí depende do quê? Da sua sintonia, pelo que você está recebendo e até o que você está transmitindo. O que é que você está provocando, né? Dentro do universo. Então, é complicado, né? A gente é médio o tempo todo, né? Eu me lembrei, ele fala muito da questão de fila, né? Na época que minha mãe estava na UTI, eu tinha muita dificuldade de manter. E aí, quando eu ia para... Porque tinha aquela fila de espera, né? Tem aquela fila de espera para ver a pessoa que está na UTI. E aquilo é um ambiente, assim, porque está todo mundo ansioso e as pessoas muito nervosas, gente brava. Não, às vezes, nem sempre às vezes, porque UTI é um lugar que acontecem... pode ter alguma ocorrência, eles não
se o paciente está na UTI é porque ele não está bem, né? Então, às vezes acontecia alguma coisa, demorava mais, eles não abriam para... Entra só de um por um. Aquilo ficava assim num ambiente... Aí eu levava sempre um livro para ler, evitava até às vezes de conversar com as pessoas, ou quando conversava... Porque aí fica assim, tudo, cada um contando, é minha mãe, é meu pai, é meu irmão, qual que era o parentesco da pessoa que ela ia visitar, o que que tinha, o que que não tinha. E pessoas nervosas, não, mas eu quero entrar de qualquer jeito. Eu me lembro de um rapaz uma vez que fez um escândalo na porta, que tinha que ver o pai, que tinha que ver o pai. Quer dizer, o pai está na UTI, será que você teve? Uma pessoa que você tem, por exemplo, mamãe, eu já estava com 50 anos, talvez, o que eu podia querer falar com minha mãe na UTI que eu já não pudesse? Eu tive 50 anos para falar, vou deixar para falar com ela na UTI? Né? Então, uma ansiedade, e aquilo ficava, aquele clima desagradável, né? É difícil, é um lugar difícil também. E fila, né? Quando está o pessoal reclamando que é um absurdo, e aí você pode colaborar, né? Para o circo pegar fogo, e a gente faz isso, né? Você não quer, o que ele falou é uma coisa que acontece muito, você não quer reclamar, mas aí você pega cutuco do lado que é mais bravo, você sabe que ele é mais bravo, aí você vai lá e fala, você viu o que o fulano fez? Aí o outro vai lá e briga. Mas quem foi o responsável? Né? Foi você. Você com seu falso silêncio. Com seu falso silêncio, né? E aí eu me lembrei que eu já fiz isso. Porque eu sou assim, não gosto de briga, né? Mas eu já dei assim a dica, sabe? Para alguém que era... Quem não fez isso, gente? Quando eu estou fazendo esses vou mandar meu estudos... pitbull, hein? Eu sou ovelha, mas vou mandar eu tenho um pitbull aqui. Eu tenho feito esses estudos, assim, que todo órgão, hoje eu brinquei com a minha irmã, falei, todo órgão, porque esse negócio de pandemia, quando você assiste uma palestra, né, a gente assiste bastante, né? Que o tempo que você tem em casa disponível para assistir palestra, é interessante, você aprende. Mas quando a gente estuda, quando você lê, eu acho que você trabalha todos os sentidos, né? E eu gosto meus livros são todos rabiscados. A Laura ainda brinca, a Laura ainda brinca comigo porque eu colo adesivinho, entendeu? Eu adoro o lado infantil. Mas eu falo assim, antigamente tinha uma comunidade no Facebook que chamava assim, Vergonha Alheia. Né? Como que surgiu esse negócio de internet? Não tinha uns grupos assim? Aí eu falei assim, quando eu leio assim, Nilzeli, que vergonha. Tá aí, a vergonha mesmo incorporada, mas não é a vergonha do outro, é vergonha de mim mesmo, porque a gente faz isso, né? E como faz? Deixa eu continuar a leitura aqui, porque vale a pena, gente. Pega o livro lá, Seara dos Médiuns, vai ler, porque essa coisa essa leitura é linda. Então, dói, mas continua. É bom, né? Dói. A gente sente vergonha, cutucada, mexe na ferida, machuca. Eu, em alguns momentos, sinceridade, estou até chorando. Eu me emociono de chorar, mas assim, aquela dorzinha mesmo, sabe? É muito bom a gente estudar, porque vai te cutucando bem. Então, ó, tanto quanto... Vou pular um pedacinho, porque é grande, ainda tem outro livro ali, outros livros que a gente... Se Deus quiser, vai dar tempo. Tanto quanto tu te vês compelido diariamente a entrar na faixa das necessidades do corpo físico, pensando, por exemplo, na alimentação, na higiene, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Então, gente, a gente entra na faixa lá das necessidades do corpo, né? Mas a gente tem que entender que a gente tem que entrar na faixa das necessidades do espírito também. Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração, ou qualquer, vou ler bem devagarzinho esse, ó, qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância, pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Então, às vezes, uma coisinha mínima vai te manter ligado aí, ó. Fácil, Nilzeli. Você entra, por exemplo, numa rede social, seja um Instagram, seja um Facebook, qualquer da vida. Instagram, vamos falar Instagram que está mais na moda.
Você entra para procurar, por exemplo, uma palestra do Alberto Almeida, que é uma coisa, né, legal, vai ver alguma coisa. Só que aí aparece ali vamos dizer que ontem você clicou em alguma coisa para comprar alguma coisa, já aparece alguma coisa para você comprar. Já aparece uma outra coisa que é alguma fofoca. Já aparece tanta coisa ali que é uma coisa pequena, mas vai te distrair, mínima, que vai te levar para onde? Você vai até esquecer do Alberto Almeida, você não vai nem lembrar que o Alberto Almeida existe. E quando você vê, você vai estar com foco totalmente voltado, descontrolado, sem disciplina, e passa 10 minutos, passa 20, e você perdeu o foco, né? Aquilo que seria de interesse real, que poderia trazer proveito e bem-estar para você seguir os apelos do mundo, né? Porque a internet é muito boa, né? Tem muito conteúdo legal, muita coisa para você aprender, para você fazer, mas ela também é perigosa, né? Eu me lembro que quando começou, assim, quando eu comecei, que a gente ficava uma coisa assim de louca, né? A gente esquece de buscar filho na escola, não é, quem nunca esqueceu? Eu já esqueci. Tem que falar que esqueci, porque esqueci é verdade. Não é? Porque você não vê, ela te tira do ambiente, do tempo. Você perde noção de tempo. O tempo passa, você não vê. É bem perigoso mesmo. Quer continuar? Geralmente, toda criatura que ainda não traçou o caminho de sublimação moral a si mesmo, assemelha-se ao viajante entregue ao mar ao sabor das ondas. Pensei muito nos jovens, principalmente com essa questão da internet, né? Ainda não estão com valores, não traçou caminho de sublimação moral, porque a gente está nessa busca. Então você tem a vigilância, né? Que você desvia um pouquinho, mas você fala, epa, tem que voltar. Agora, e o jovem, que ainda não tem esse caminho de sublimação espiritual, né? Não tem o filtro, ele vai, como, né, ao sabor das ondas. Receberás, portanto, variados apelos nascidos do campo mental de todas as inteligências, encarnadas e desencarnadas, que se afinam contigo, tentando influenciar-te através de ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas, se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Então, a gente já sabe em qual faixa que a gente precisa trabalhar, né? É o desafio que a gente tem aí, né? O evangelho tem que ser a nossa rota, a nossa bússola. A gente pode também, se a gente vive no mundo, a gente tem que viver com as coisas do mundo, mas a gente não pode perder que o nosso foco principal é a busca dessa evolução espiritual, né? O Leon Denis tem uma frase naquele livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele fala: não há progresso possível sem a observação atenta de nós mesmos. Então, se a gente quer progredir, a observação atenta de nós mesmos é imprescindível. Eu gosto muito dessa frase dele. Não há progresso possível sem a observação atenta de nós mesmos. Está lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele fala, né, que o melhor jargão, então, para comentar e definir esse versículo de hoje é aquela frase de Jesus, que ele falou para os 12 discípulos: sigam-me os bons. Alguns subiram com Jesus, outros ficaram lá embaixo, odiando o fariseu. Quer dizer, Jesus chamou, vamos embora. E foi, né? Mas alguns, embora tenham ido fisicamente, ficaram lá ainda com ódio dos fariseus. Aí ele vai na lição, na lição 26 do livro Roteiro, que chama Afinidade. E ele comenta, né, que só lobos caem em armadilha de lobo. Ou seja, se alguém odeia, se alguém odeia e briga, né, com aquele que está odiando, e ele odeia, ele começa a odiar também aqueles que odeiam, aí ele também está caindo. Ele caiu na armadilha. Ele é um lobo, né? É a história também que nós já comentamos da guerra, né? Se você entrou na guerra, você está de algum dos lados. Então, é muito difícil ele fala, né? Por exemplo, você às vezes é contra a arma, mas
Você não pode ficar julgando aquele que não é. Não é da sua competência, né? Antipatizar com aquelas pessoas. Então, Você ele tem que fala... dar o outro o direito de ser como é, sem sentir ódio por ele. Você pode enxergar nele a corrupção, o pecado, mas você não pode, em cima disso, Não é se da sua posicionar, competência, né? né? Não é competência nossa julgar o outro. E essa questão de se manter no monte é a perseverança, né? Quem perseverar até o fim será salvo, né? Que Jesus falava, né? Então a leitura diz o seguinte: o homem permanece envolto em largo oceano de pensamento, né? A gente está mergulhada, é o que a gente falou, né? Nossos pensamentos, a gente não para de pensar o tempo todo e estamos mergulhados nos pensamentos uns dos outros, criando, né, conexões. Nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Quer dizer, a gente não tem como evitar. Não dá para você evitar que alguém chegue e não te influencie. Ele vai te influenciar, né? É lógico que você tem condição de reagir, de Você manter... vai escolher o que vai Você vai fazer com aquela escolher influência, com né? aquela influência, mas ela vai te influenciar. Vai te influenciar, não tem como fugir a isso. Toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Em forma de impulsos e estímulos, a alma recolhe nos pensamentos que atrai as forças de sustentação que lhe garantem as tarefas no lugar em que se coloca. O homem poderá estender muito longe o raio de suas próprias realizações na ordem material do mundo, mas sem energia mental na base de suas manifestações, efetivamente nada conseguirá. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos alterar o tônus mental. Né? Aí ele dá exemplo do laranjal, né? Se você está no meio de um laranjal, só tem laranja, não tem como você ver laranja. Mas você que vai escolher qual que é a laranja que você vai chupar. Né? Um pensamento negativo pode nos deixar numa faixa negativa, né? Uma mínima coisa pode deixar a semana toda, comprometer toda uma semana da gente. O Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, ó, se você não sabe se está pronto, não se teste. Porque essa coisa de estar no lugar errado, no ambiente errado, com as pessoas erradas, é muito sério. Porque às vezes a gente vai sofrer essa influência sem perceber. Então, às vezes, você traz aquilo no seu íntimo, ainda não tomou consciência que tem, né? Vou te dar um exemplo, igual bebida. Ah, não, pode deixar, eu vou sair com o pessoal, mas eu não vou beber. Eu falo isso por mim. A coisa mais difícil é quando eu saio, eu estou num ambiente, eu manter a serenidade, eu não preciso beber para agradar a ninguém, porque eu não gosto de bebida, não quero. Mas as pessoas não respeitam isso, elas querem que você beba, elas querem que você partilhe. E vamos imaginar que eu já não tivesse vencido isso. Aí eu ia começar a falar assim, dar desculpa, né? Ah, mas eu saio. O Jorge, por exemplo, ele toma a cervejinha dele, então é meu marido, vou fazer isso para acompanhar. Mas eu não sei se eu tenho um passado de alcoolismo, não sei se eu tenho essa tendência. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses chamados. Eu vi uma cena muito bonita uma vez, lá no centro, de uma senhora que ela, com certeza, frequenta lá, mas há muitos anos. Só que o alcoólatra diz que não tem cura, né? Então o alcoólatra se diz alcoólatra mesmo que ele já tenha anos e anos de ficha, né? E aí tinha só por um dia, né? Aí tinha um rapaz que ela mesma tinha levado ele lá, e ele estava bêbado, mas já melhorando e arrependido, dizendo que queria parar de beber e tal. Aí ela olhou para ele e convidou ele, não, vamos lá no AA, tal, com muito, muito carinho que ela falou com ele. Aí depois ela deu um conselho para ele, assim, ela falou assim, olha, você tem que evitar de ir, de afastar um pouco desses seus amigos por enquanto e
não ir em bar, não ir, passar longe, passar do outro lado da rua, onde tem bar. Porque eu, por exemplo, hoje, por exemplo, eu não te dou nem a minha mão. Sabe, assim, eu achei bonito ela falar com ele, assim, quer dizer, ela deu a entender assim, que eu queria muito te abraçar, ela envolveu ele num carinho muito grande. Mas ela falou assim, eu, que já tenho muitos anos que não bebo, se eu te der a mão, pode ser que eu volte. Entendeu? Então, quer dizer, eu achei assim, forte isso que ela falou para ele, né? Que ela se colocou na condição dele de risco e que ele tinha que se afastar. Porque se você não se afastar daquilo com o qual você não tem, se você ainda não está pronto, né? Se você não tem condição, pronto, não se teste. Não se teste. Então, trabalhar incessantemente é dever. Servir é elevar-se. Aprender é conquistar novos horizontes. Amar é engrandecer-se. Trabalhando e servindo, aprendendo e amando, a nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa, entrando gradativamente em contato com os grandes gênios da imortalidade gloriosa. Não, já está quase na hora. Já quase. Tem um texto assim, deixa eu só ler um rapidinho aqui, que esse é bem pequenininho, que eu só gravei um pedacinho dele. No livro também de Quando Voltar à Primavera, tem um capítulo que chama Ausência e Presença, que é essa questão de se retirar, né? Então, ao iniciar-se o ministério, ele, Jesus, né, abandonou transitoriamente a convivência dos amigos e fez-se ausente por 40 dias, durante os quais foi comungar com Deus em extenuante jejum, para suportar conviver com os homens. Quer dizer, Jesus precisou se afastar. Ele se retirou de fato, né, para estar com Deus. E depois da crucificação, ressurrecto, por 40 dias, ele se demorou entre os companheiros, oferecendo a sua presença amorosa, a fim de que confiassem no ministério abraçado. Aí depois ele vai contar aquela passagem de Emaús, né, daqueles discípulos que não o reconhecem, ele anda um caminho longo com eles, mas eles não o reconhecem. Aí ele diz no finalzinho aqui, nunca vos deixarei a sós. Ninguém que esteja a sós, nunca em abandono. Aquele que se sente desprezado, certamente o abandonou, Jesus, né? Deixando de registrar-lhe as vibrações. Envileceu a alma, desconectou os registros psíquicos, estiolou-se intimamente e fugiu. A Emaús simbólica se desdobra diante dos nossos olhos. Os diálogos pessimistas se repetem, a via se alonga, numa curva, porém, do caminho, ele aparece e dirige a palestra, segurando a coragem e conduzindo para a frente. Onde estejas, como te encontres, da forma que quiseres, tenta sentir-lhe a presença e nunca te ausentes dele. 40 dias esteve ausente em jejum, preparando-se. 40 dias de presença, sustentando a era da liberdade total e da glorificação perene. Quer dizer que Jesus se retira, mas ele fica conosco também, né? Então a gente tem que... Ele se retira de onde não está bom, né? Mas se o nosso ambiente estiver bom, ele vai estar lá, pronto para nos receber, né? Ele se retira para ensinar para a gente que a gente precisa fazer a nossa parte de subir até ele. E a gente tem que ir, né? Ele não saiu, não, né? A gente que desceu. A gente que sai. A gente que desce, né? Por último, ele vai falar da pregação de Paulo, né? Da pregação de Estevão, né? No livro Paulo e Estevão, capítulo 5, que é quando Estevão é chamado, né? Para ir... Você quer falar? Tem aí? Não, você pode falar, porque eu tinha pegado até uma outra página, outras páginas aqui do roteiro, aí eu não peguei essa do Paulo Estevão, não. Então, o capítulo 5, a pregação de Estevão, né? Antes da pregação de Estevão, Saulo queria fazer o debate. E ele queria discutir, porque ele queria provar, né? Mas só que ele queria baixar o nível, ele queria conversar com Estevão para brigar com ele, mas Estevão não desce. Então, nesse capítulo está falando assim, dada a intercessão conciliatória de Gamaliel, quer dizer, Gamaliel conversou, né, com Saulo ainda, né?
O feito se resumiria a uma discussão em que o pregador das novas interpretações definisse perante o mais alto tribunal da raça dos seus pontos de vista, né? Aí, como o Gamaliel intercedeu, o Saulo falou que ele não ia nem matar, não ia prender, mas que ele queria discutir com o Estevão frente a frente de todo mundo, do seu ponto de vista, né? Olhando ele de cima, numa forma para humilhar o Estevão, né? Sem nenhum tipo de misericórdia. A fim de que os sacerdotes, como juízes e defensores da lei, expusessem a verdade nos devidos termos. O convite à requesta chegou à igreja humilde, mas Estevão se esquivou, alegando que não seria razoável disputar em obediência aos preceitos do mestre. Quer dizer, Jesus retirou-se, né? Então, se você vai estabelecer uma conversa fraterna, amigável, quando alguém tem uma dúvida, né? E se você conversa a respeito com ela de forma amigável, fraternal, mas se a intenção do outro é criar uma polêmica, não adianta você odiar ele de volta e ficar batendo boca com ele, né? O melhor que você faz é fazer o que Jesus fez, sair, né? E no caso de Estevão, que ele se esquivou, ele não quis ir, né? Você tem mais alguma coisa aí? Tem, né? Tem aqui, ó. Não, tem várias, mas não vai dar tempo. Mas tem uma partezinha no Mediunidades e Sintonia, esse livro Mediunidade e Sintonia, é muito bonita essa página também, gente, é capítulo 3, quem quiser ler, que fala assim, olha, observa o próprio rumo para que não te surjam problemas de companhia. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou com as algemas do mal. Então, essa vigilância é muito importante, né? Que a gente vai fazer a escolha. Ou vai ser as asas do bem para nos libertar, ou as algemas do mal, né? Essa escolha é feita dia a dia, todo momento, né? Então a gente precisa ir construindo essa consciência divina em nós, né? Com o que a gente está se afinizando? E a gente se confunde muito, né? Do que seja realmente, quando a gente acha que está fazendo tudo o que está de bom, ainda é pouco. A gente não tem muita noção disso, né? Aí nesse livro Estante da Vida, capítulo 36, chama Parábola do Servo. Ela é um pouco grande, mas é bem interessante. Aí ele fala assim, na linha divisória em que se encontram as regiões da terra e do céu, nobre espírito, exibindo alva túnica, solicitava passagem, suspirando pela divina ascensão. Então ele está lá, ele simula assim, um lugar, a pessoa está indo da terra para o céu e tem um porteiro lá, como a história toda é assim, um porteiro que fica lá e tem uma balança, que o cara mais ou menos se pesa para ver realmente se ele... Então ele chega lá com uma túnica alva, teoricamente está vestido de forma para que possa entrar. Guardava a pureza exterior de um lírio sublime e falava docemente. O anjo do pórtico, que é o que vai recebê-lo, conduziu a balança de precisão para observar-lhe o peso vibratório. Contudo, o valioso instrumento foi contra ele. O clima interno do candidato não lhe correspondia à indumentária brilhante. Aí ele fala para ele descer à terra. Desce à terra e planta o amor a cada dia. A colheita da caridade dar-lhe-á a íntima luz, assegurando-te a elevação. Aí o espírito volta, renasce entre os homens, e nesse período, geralmente de quase 90 anos, todas as encarnações que vai contar aqui, ele nessa primeira, muniu-se de casa enorme, adquirida ao preço de inteligência, trabalho, e começou a fazer o bem por intermédio das mãos que o serviam. Criados numerosos eram mobilizados por ele na extensão da bondade aqui e ali. Espalhava alimentação, agasalho, alívio e remédio. Depois de quase um século, ele tornou. Trazia a roupa mais alva e mais linda. E queria entrar.
Mas, ajustando a balança, com tristeza, verificou que o peso não se alterava. Aí o anjo diz: pelo teu louvável comportamento, junto às posses humanas, conquistastes a posição de provedor. Por isso a tua forma é hoje mais bela. No entanto, para que adquiras o clima necessário à vida no céu, é indispensável que voltes, nele plantando as bênçãos do amor. Ele ficou desencantado, mas voltou. Aí voltou. Preocupado com a opinião dos contemporâneos, fez-se hábil político, estendendo o bem por todos os canais, recursos ao seu alcance. Movimentou verbas imensas, construiu estradas, escolas, estimulou as artes, a indústria, ajudou milhares de pessoas necessitadas. Quase um século se esgotou sobre as novas atividades, quando a morte o reconduziu à conhecida fronteira. Trazia ele uma túnica de beleza admirável, mas levado ao exame, a mesma balança revelou-se desfavorável. Aí o anjo fala: trouxeste agora o título de administrador. É imprescindível que retornes a carne para a lavoura do amor. Ele voltou. Ajuntou milhões de moedas para fazer o bem. E aí, quando ele volta, diz: adquiriste o galardão de benfeitor, que te assegura a insígnia dos grandes trabalhadores da terra. Mas para que te eleves ao céu, é imperioso que voltes ao plano carnal e semeies o amor. Aí ele volta. Despreocupado de qualquer proteção a si mesmo, colocou as próprias mãos no serviço aos semelhantes. Capaz de possuir, renunciou a vantagens da posse, induzido a guardar consigo as rédeas do poder, preferiu obediência para ser útil. Embora muitas vezes bafejado pela fortuna, dela se desprendeu a benefício dos outros. Exemplificou o bem puro, sossegou aflições e lavou chagas atrozes. Paralisou os impulsos do crime, mas a calúnia cobriu-o de pó e cinza, e a perversidade, investindo contra ele, rasgou-lhe a carne com estilete de ingratidão. Depois de muito tempo, ei-lo de volta ao sítio divino. Não passava, porém, de miserável mendigo, a encharcar-se de lodo, sangue, amargura e desilusão. Aí ele diz assim: ai de mim, se de outras vezes, envergando veste nobre, não consegui favorável resposta ao meu sonho, que será de mim agora, coberto de barro vil? Entretanto, que surpresa maravilhosa! A velha balança, movimentando o fiel com brandura, revelou-lhe a sublime leveza. E aí o anjo diz: bem-aventurado seja tu, meu irmão, conquistaste o título de servo. Podes agora atravessar o limite, demandando a vida superior. Imundo e cambaleante, o interpelado caminhou para a frente, mas quando atingiu o precioso lugar em que começava a claridade celeste, a lama que o encobria desapareceu. Caíram-lhe da epiderme equimosada as pústulas dolorosas. Como por encanto, surgiu vestido numa túnica de estrelas, obedecendo ao apelo íntimo, elevou-se à glória do firmamento, coroado de luz. Quer dizer, a gente ainda está muito longe de entender o que é, né? Seguir realmente o Cristo e conseguir de fato, né? Lógico que é simbólico, mas entrar no céu, né? Estar de mão dada com ele não é fácil, né? É o que nós falamos, né? Como o Haroldo diz nas palestras dele, aperta os cintos e que as máscaras vão descer. Vamos fazer a nossa prece, então? Jesus, bondosos amigos espirituais que nos assistem os dias e horas, só temos a agradecer. Agradecer pelo fato de termos acesso a essa doutrina maravilhosa, tão esclarecedora, que traz para o nosso coração, nesse tempo, né, de dificuldade, de vivência numa pandemia, entendimento e esperança em dias melhores. Que os nossos irmãos que se encontram em situações provacionais mais difíceis possam receber
todas as nossas vibrações de amor e de carinho para que se sintam fortalecidos e amparados pelo vosso imenso amor. E que a nós, da casa de Francisco de Assis, possamos ter em mente que todo homem, na humilde realidade de cada dia, pode ir modelando uma consciência sublime. E que a felicidade não está nas coisas externas, nem nos acasos do exterior, mas somente em nós mesmos, na vida interna que soubermos criar. Paz e harmonia para todos nós. Que assim seja. Assim seja. Até semana, se Deus quiser. Até semana que vem, se Deus quiser.